Então, gente, eu lembrei que eu tenho um canal aqui no YouTube, lembrei a senha, aí eu decidi vir contar uma história aqui pra vocês. Muita gente não vai saber quem eu sou, né? Eu tenho 100 e poucos seguidores aqui, então eu sou Viviane. Prazer. Mas enfim, vou contar essa história aqui porque eu ia contar no TikTok. Mas a probabilidade de ninguém ver aqui é mais alta, então eu vou contar aqui. Porque eu tenho muita vergonha dessa história. O dia que eu quase levei um cacete, estando errada, sem saber que tava errada. Eu tinha um sério problema na escola que, independente se eu tava com tudo pronto já na bolsa, enfim, eu era a última a sair da sala. Eu sempre fui a última a sair da sala. Alguma coisa me atrapalhava pra eu sair logo, eu tinha que ser a última. Aí, nesse dia, eu tava lá estando minha bolsinha para ir pegar meu ônibus pra vir pra casa. E as meninas foram no banheiro, né, as minhas amigas. E minha irmã também foi no banheiro. Nisso, a gente tem minhas coisas, beleza, a gente desceu pra ir pro ponto de ônibus pegar o ônibus. Só que as meninas pegavam um ônibus diferente do nosso, porque elas moravam em outro bairro, então é ônibus diferente. E já tava perto do ônibus dela passar. Aí elas queriam pegar o primeiro ônibus pra não ficar muito tempo lá. Enfim, que a gente ficava um tempo, às vezes a gente ficava comendo pastel, um guaraná, pra conversar, entendeu? Enfim. Aí elas foram pegar o ônibus delas e foram embora. E aí minha irmã foi depois pra pegar o nosso. Quando a gente tava indo, eu vi uma menina com a garrafa idêntica à minha garrafa. Nisso, eu olhei pra minha mão e minha garrafa não tava na minha mão. Só que eu sempre estava com a minha garrafa na mão. O que é que eu fiz? Fui na menina, cutuquei ela, minha irmã do meu lado, sem saber de nada. Minha irmã, tipo, cutuquei ela e falei assim, essa garrafa é minha. Ela olhou pra minha cara e fez, oi, essa garrafa é minha. Aí eu falei, não, essa garrafa é minha. Qual a probabilidade de ter só uma garrafa no mundo idêntica à minha? Mas enfim, na minha cabeça eu sou a protagonista, então a garrafa era minha. Aí ela ficou, não, a garrafa é minha, a garrafa é minha, a garrafa é minha. Aí a amiga dela, detalhe, ela tava, acho que uma gangue, umas 6 pessoas perto dela, assim, do lado dela. E eu tava só com a minha irmã. E Deus, entendeu? E ainda tava errado. A menina falou assim pra ela, foi o que aí? Aí ela falou, essa bicha aqui, dizendo que a garrafa é dela. E foi pra cima de mim. Quando ela foi pra cima de mim, minha irmã me puxou assim pelo braço. Minha irmã pensou, né, agora eu vou ter que entrar em ação, porque essa tonga, essa idiota, não sabe bater em ninguém, tá arrumando briga. E ela sem entender nada, né? Aí quando a menina foi pra cima de mim assim, eu falei, não, pode ficar. E desviei dela assim e saí andando. Nisso que eu saí andando, fui pro ponto de ônibus. Quando chegou o meu ônibus, tava lotado o ônibus. Acho que ele subisse uma rampa, ele virava, tombava o ônibus. Aí, eu vejo ela subindo o ônibus, que eu falei pra minha irmã, a gente não vai nesse, que tá muito lotado, a gente vai no outro. A minha irmã fez, a gente vai no outro. Aí eu vi ela subindo, eu falei, mentira, que essa menina, ela mora no mesmo lugar que eu moro. O bicho, na moral, quando eu lembro disso, eu não sei se eu rio, se eu fico preocupada, velho. Aí essa menina subiu no ônibus e desceu de volta, porque não tinha condição de ninguém entrar naquele ônibus, mas o motorista parou. Tem motorista que nem para, né? Mas pelo menos ele parou. Ela desceu, eu falei, ela vai no outro, né, gente? Aí chegou o nosso outro ônibus e... Nosso outro ônibus não, o ônibus que a gente ia no ônibus, que a gente não tinha ônibus. Aí ela subiu e eu subi também. Só que tinha uma cadeira, um assento vago, eu me sentei e ela ficou em pé assim. Aí, isso, ela de frente me encarando e eu encarando ela, né? Bem, tipo... Eu não sabia dar um tapa, velho. Um tapa. Mas tava lá, entendeu? Eu tinha que manter a minha postura. E aí, ficou nisso. Ela olhando pra mim, olhando pra ela. Aí, minha bolsa tava de lado, né? Eu puxei minha bolsa quando eu sentei e botei pra frente. Quando eu botei pra frente, eu apoiei o braço assim na bolsa. Quando eu coloquei o braço assim, eu senti um calombo na bolsa. Um relevo na bolsa que não era caderno. Que não era nada, só podia ser uma coisa, a minha garrafa. Quando eu botei o braço, já senti, já falei, não é possível, Deus, que o Senhor deixou isso acontecer. Eu abri o zíper, quando eu abri o zíper, a garrafa tava dentro da bolsa. Isso a menina olhando pra mim. Só que ela não viu, porque eu sabia de mansinha, né, que eu também sou besta, né, que ali ela já rodava na minha cara. Eu abri assim, eu olhei... Sabe quando dá aquele gelo dos pés à cabeça? Eu gelei. Porque assim, eu sabia que eu era mole e eu provavelmente iria apanhar dela. Porém, eu achei que eu tava na minha razão. A partir do momento que eu vi que eu tava com razão nenhuma, véi, eu engoli seco ali naquela hora e fiquei, entendeu? Pensando assim, o que eu ia fazer.
porque eu ia ver essa menina sempre. Porque ela estudava na mesma escola que eu. Ela pegava o mesmo ônibus que eu e morava no mesmo bairro que eu. Aí, beleza, né? Fiquei caladinha, minha irmã perto de mim. Cheguei em casa, aí eu fiquei pensando, eu vou contar a Vitória, eu não conto. Mas eu ia contar, né? Que ela ia me ver com essa garrafa uma hora. Aí eu falei, Vitória, ela o quê? Aí eu, tu não sabe. O que tava na minha bolsa? Aí ela, a tua garrafa. Aí eu falei, era. Aí pronto. Aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu ficava com vergonha, que fiquei com muita vergonha. Muita vergonha. De ter levantado um falso, né? Que praticamente eu falei o quê? Que ela roubou a minha garrafa, né? Um pedaço de merda. Eu nem dormi direito esse dia. No dia eu fui pra escola, eu vi essa menina no outro dia. Olha, eu nunca tinha visto essa menina na minha vida. A primeira vez que eu vi ela foi nessa briga. E de lá pra depois eu vi ela todo dia. E eu não pedi desculpa até hoje a ela. Não falei com ela, não olhava nem na cara dela, velho. Mas até hoje, quando eu lembro, eu falo, não é possível que isso aconteceu. Tem hora que Deus age na nossa vida que a gente nem sabe. Foi ele que me fez desviar daquela menina e sair na hora da briga, porque eu ia levar um cacete tão grande. E depois a vergonha de estar errada na história ainda. De doida, né? Porque eu ia sair de doida. Obrigada, Deus, por ter me tirado dessa situação. Mas assim, desculpa aí. Acho que ela nem lembra disso, eu não sei, nem sei nem questão de Natal. E é essa, gente, a história, entendeu? Eu lembrei dessa história hoje, eu falei assim, velho, eu vou gravar esse vídeo. Eu ia gravar pro TikTok, mas, enfim, acho que algumas pessoas que eu não queria que visse, ia ver. Então, eu preferi gravar pra cá. Desculpa aí, moça, pelo que eu fiz, entendeu? Eu não sei o que aconteceu, acho que eu tava no início ali da pandemia, que eu tava com 17 anos, 16, eu tava no segundo ano do ensino médio. Eu terminei no terceiro em casa por causa da pandemia, então era a próxima pandemia ali, então tava aquele clima, entendeu? Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal, vai lá me seguir nas minhas redes sociais, e é isso, um beijo.